Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de direito penal aqui, a matéria é lesão corporal e é uma sequência do vídeo anterior. Veremos agora o artigo 129, parágrafo 2º, a chamada lesão corporal gravíssima. Vejam só, se vocês abrirem o Código Penal de vocês, esse nome gravíssima não vai estar no código. Esse nome foi criado pela doutrina e seguido pela jurisprudência para facilitar a questão da nomenclatura. Como assim? Em vez de se falar lesão corporal grave do parágrafo 2º, se criou o nome gravíssimo. Então hoje, se vocês ouvirem o nome gravíssima, sem dúvidas tratamos do artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. Facinho, não é? Bom, primeira hipótese então de lesão gravíssima. Vejam só que interessante, gente. Aqui fala incapacidade permanente para o trabalho. Enquanto na lesão grave do parágrafo 1º, inciso 1, eu falava em ocupações habituais, aqui eu falo trabalho, ou seja, atividade laborativa. Vamos desconstruir isso aqui. Primeiro, incapacidade permanente. De novo, como eu falei no vídeo anterior para vocês, o permanente quer dizer duradouro. Veja, permanente é duradouro, ou seja, não precisa ser algo eterno, mas sim algo que demande tempo, ou seja, duradouro. Tá? Isso também vai ser determinado por quem? Pelo exame de corpo de delito. O laudo pericial vai dizer se realmente houve essa hipótese daqui. Bom, a maior polêmica sobre esse inciso aqui é a questão de o trabalho. Como assim? Quando eu falo aqui o trabalho, eu me refiro ao trabalho que a vítima exercia quando sofreu a lesão ou ao trabalho enquanto atividade laborativa? E nós temos duas correntes. Guilherme de Souza Nutti, ele fala que é o trabalho que a vítima prestava. Então, para Nutti, se a pessoa, por exemplo, ela é um cirurgião e ela tem as mãos lesionadas e não pode mais operar, haveria o quê? A incapacidade permanente para o trabalho. Damaso de Jesus tem outra visão. Damaso diz o seguinte: quando a lei fala o trabalho e não especifica o trabalho da vítima, ela está falando o trabalho enquanto atividade laborativa. E nesse sentido, seria qualquer trabalho. Me parece mais coerente a versão do Damásio, porque, vocês já sabem disso, o direito penal fica vinculado ao que está escrito. E não fala aqui em trabalho da vítima. Eu imaginar o da vítima seria fazer o quê? Dar uma interpretação extensiva a uma lei penal incriminadora, algo que você sabe que não pode ser feito. Tranquilo? Inciso 1, fácil. Inciso 2, gente, olha só. Enfermidade incurável. Então, lesão corporal gravíssima por enfermidade incurável. De novo, quem vai determinar se houve enfermidade incurável ou não, será quem? Será o exame pericial. Bom, enfermidade é doença, incurável quer dizer que ela não possui cura. Esse conceito de enfermidade incurável é um conceito mutante, porque é um conceito médico. Tem enfermidades que numa época são incuráveis e depois viram curáveis. Por exemplo, a tuberculose era uma doença incurável no século passado, hoje ela é uma doença curável. Então, esse conceito é médico e mutante. Um bom exemplo de enfermidade incurável, e que se enquadraria nessa questão aqui, é o sujeito que dolosamente transmite a alguém o vírus HIV, sabendo, é claro, que está infectado. Né? Nessa hipótese, responde por quê? Lesão corporal gravíssima, do inciso 2, conforme dispôs o STJ aqui, nesse HC 160.982. Bom, terceira hipótese, então, de lesão corporal gravíssima. É esse inciso 3 aqui, na verdade, gente, é praticamente uma cópia do parágrafo 1º, inciso 3, ou seja, da lesão corporal grave. Só que enquanto lá eu falava em debilidade, ou seja, mau funcionamento, aqui eu falo em perda ou inutilização de membros, sentido ou função. Vamos relembrar? Membros são os membros do corpo, né, braços e pernas. Sentidos são audição, olfato, visão. E a função são as funções do corpo humano, função linfática, função circulatória, função reprodutiva. Então, quando eu falo em perda ou inutilização, significa o seguinte: aquela função, não, aquele sentido, por exemplo, não vai mais existir. Então, se eu furo os dois olhos de uma pessoa com um golpe, eu tenho ali a perda da visão e, portanto, se enquadraria na lesão gravíssima. Se eu furo apenas um dos olhos, como viu no vídeo passado, tem a lesão o quê? Grave, porque houve aí uma debilidade. Então, na verdade, esse inciso 3 do parágrafo 2º é uma evolução em gravidade, claro, do inciso 3 do parágrafo anterior. Bom, quarta hipótese, então, de lesão corporal gravíssima. Deformidade permanente. Muito cuidado aqui. Quando eu falo em deformidade permanente, eu me refiro a algo estético, ou seja, algo ligado ao visual, algo estético. E aí, gente, isso aqui, esse recurso especial aqui do STJ, o 1220094, ele traz uma definição bem interessante sobre isso aqui, porque não é qualquer dano estético. É um dano estético que causa
um desconforto a quem vê e uma sensação de humilhação a quem importa esse tipo de lesão. Então é algo grave, é algo realmente gravíssimo. O ministro chega a falar no interior do voto lá em pessoa deformada, então é algo realmente de grave monta, assim, algo realmente que traga para a pessoa uma sensação de humilhação. Isso é lesão, é a deformidade permanente. E o permanente, repito, é aquela ideia de duradouro. Mesmo que eu seja obrigado a fazer uma cirurgia plástica para reparar essa deformidade, só prova o quê? Que ela foi permanente. De novo, ela é provada também, claro, pelo laudo pericial. Só, e o último inciso do artigo 129, parágrafo 2º, é o crime qualificado pelo aborto. Então vejam, nesse caso é muito importante diferenciar a lesão corporal gravíssima pelo aborto do crime de aborto. Porque lembra, nós temos lá o artigo 125 e 126 que tratam do aborto provocado por terceiro, sem consentimento gestante e com consentimento. O que diferencia os dois crimes, do 129 para o 125 e 126, principalmente o que é? É o dolo, é a vontade do agente. Então aqui, nesse crime aqui, a vontade é de lesão. A ideia é lesionar, enquanto lá a ideia é aborto. E esses 4 requisitos têm que acontecer obrigatoriamente para poder enquadrar na lesão corporal gravíssima. Que são quais hipóteses? Primeiro, o agente deve saber da gravidez. Isso aqui é inegociável, gente. Porque em direito penal não existe responsabilidade objetiva. Então, se o agente não sabe da gravidez, ele não pode responder de maneira nenhuma por nenhuma situação ligada ao aborto. Agora, se ele sabe, aí começamos a questão aqui. Segunda coisa que eu já falei, é a questão do dolo de lesão. E eu vou enquadrar esse aqui junto com essa ideia da última parte aqui, ó, lesão fora da barriga. Como assim? Lembrem que existe o dolo direto, que é a vontade de fazer, e o dolo eventual, que é a assunção do risco. Nesse caso aqui, gente, se eu sei que uma mulher está grávida e lesiono ela na barriga, eu estou fazendo o quê? Assumindo o risco de causar aborto. Então, se a lesão é na barriga e isso causa aborto, qual é o crime? Aborto, por dolo eventual. Então, mesmo que o dolo seja de lesão, mas ao socar a barriga, por exemplo, eu estou assumindo o risco de causar lesão. Então, tem que haver dolo de lesão e a lesão tem que ser fora da barriga. Certo, gente? E mais, tem que haver uma prova de que a lesão foi quem resultou o aborto. E como é que eu provo isso? Através do exame de corpo de delito. Bom, para acabar o nosso vídeo de hoje, só uma questão importante aqui sobre as qualificadoras, tá, gente? Imagine o seguinte, então. Tu imagine que eu tenha um crime de lesão corporal com várias qualificadoras, tá? Como é que funciona? É muito simples. Uma delas é utilizada para qualificar a pena e as demais para a majoração da pena base. Isso foi decidido pelo STJ, no agravo regimental 1250907. Então, lembrem, se eu tenho várias qualificadoras, eu uso uma para qualificar a pena e as demais para a exacerbação da pena base. Uma questão bem interessante foi jogada no HC 30332. E se eu tiver, por exemplo, no mesmo fato, lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima, será que eu poderia utilizar uma para qualificar a pena da outra? E o entendimento que o STJ fixou nesse ponto aqui é de quem faz o princípio da consunção, ou seja, que um crime absolve o outro, eu respondo só pela lesão gravíssima. Tá certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje sobre lesão corporal. Um grande abraço. Quem tiver dúvida, por favor, mande lá no Instagram, no @RodrigoDellaVeiga, ou faça um comentário no canal. Abraço!